Olá, já pararam para pensar que uma lei é como um prédio? Para ser construída, ela precisa de uma planta bem detalhada. Pois bem, hoje nós vamos fundo nessa engenharia por trás das normas. O objetivo aqui é bem claro, é aprender a construir leis com a precisão de quem vai garantir uma vaga no concurso da Alero. Então, vamos começar. E antes de mais nada, é fundamental dar o crédito a quem merece. Toda a nossa análise estratégica de hoje é, na verdade, uma decodificação do material de altíssimo nível criado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Ele é o verdadeiro arquiteto por trás do método Alero Turbo. A nossa fonte, o nosso guia, é o Caderno de Estudos número 28. É diretamente dele que vamos extrair cada detalhe, cada alerta e cada dica sobre a Lei Complementar 95 de 1998, que é a grande protagonista do nosso encontro de hoje. Ok, esse aqui é o nosso roteiro, a nossa planta baixa para hoje. Vamos entender a engenharia das leis, depois montar o esqueleto de uma norma, analisar as regras da construção, fazer aquela revisão de ouro com foco total na FGV e, por fim, fechar com a estratégia de aprovação. Vamos colocar a mão na massa. Para começar, por que esse assunto é tão importante? Simples, porque um analista legislativo é, na sua essência, um engenheiro de normas. Entender como as leis são projetadas, como elas são estruturadas e escritas, isso não é um diferencial, viu? É a base de tudo, é o alicerce da função. E o grande manual para essa engenharia toda é a Lei Complementar 95. E aqui vai um alerta, ela não é só mais uma lei. Pensa nela como a planta mestra, o manual de instruções que dita como todas as leis federais, e por simetria, por espelhamento, muitas leis estaduais também devem ser construídas. Quem domina essa norma, domina o jogo. Certo, toda construção começa pela fundação e pela estrutura, não é mesmo? Com as leis não é diferente. Vamos agora dissecar o esqueleto de qualquer norma jurídica, as suas três partes essenciais. Como o professor Lessa detalha muito bem, a estrutura é dividida em três. Primeiro, a parte preliminar, que é tipo a certidão de nascimento da lei. Depois, a parte normativa, que é o coração, o corpo da lei, onde está o conteúdo mesmo. E por fim, a parte final, que diz quando a lei começa a valer e o que ela revoga. Dentro da parte preliminar, o primeiro elemento que a gente encontra é a epígrafe. Pensa nela como se fosse o nome completo da lei. Ela informa o tipo, o número e a data. É a identificação oficial preto no branco sem rodeios. Logo em seguida da epígrafe, vem a ementa. Se a epígrafe é um nome completo, a ementa é a sinopse. Sabe a sinopse de um filme? É isso, um resumo rápido, direto, que permite entender do que se trata aquela lei sem precisar ler tudo. E agora, muita, mas muita atenção aqui. Esse é o tipo de detalhe que a FGV simplesmente adora explorar. Eles vão tentar de tudo para confundir esses dois conceitos, mas a regra de ouro é simples. Epígrafe identifica, ementa resume. Guardou? Na prova, se a questão falar que a ementa tem o número da lei, tá errado. Se falar que a epígrafe resume o conteúdo, errado também. É fácil. Epígrafe é o RG, ementa é o resumo da ópera. Beleza? Já vimos o esqueleto. Agora vamos mergulhar nos detalhes, nas regras da construção. Vamos ver como os tijolos da lei, os artigos e todos os seus desdobramentos são organizados com precisão. A articulação do texto legal segue uma hierarquia bem rígida, quase como uma árvore genealógica. O artigo é o tronco, a ideia principal. Desse tronco saem os galhos, que são os parágrafos. Dos parágrafos vêm os incisos, que se abrem nas alíneas, e, por fim, nos itens. É uma cascata de detalhamento. E essa ordem é sagrada, não pode ser quebrada. E aqui temos outra armadilha clássica da FGV, as regras de numeração. O ponto de virada é o artigo 10. Do primeiro ao nono, usamos números ordinais. Artigo 9º, por exemplo. A partir do 10, são cardinais. Artigo 10, artigo 11, a FGV vai colocar um artigo 10º na prova só para ver quem está atento. E não esqueça do parágrafo único, sempre por extenso. Agora, um problema prático, do dia a dia legislativo. Imagina que existe uma lei com 100 artigos, e é preciso inserir uma nova regra bem ali, entre o artigo 15 e o 16. Como se faz isso sem ter que renumerar tudo e causar um efeito dominó? A solução é bem elegante. A numeração original é sagrada, ela não muda. Para não quebrar todas as referências que já existem, a inserção é feita com a adição de uma letra maiúscula com o hífen. Então, entre o artigo 15 e o 16, nós teríamos o artigo 15A, depois 15B e por aí vai. Esse é o tipo de conhecimento técnico que a prova vai exigir. Para fechar esta parte, os princípios da boa escrita legislativa. A lei precisa ser clara,
precisa seguir uma ordem lógica. E importantíssimo, evitar ambiguidades. A FGV adora testar as vedações, sabe? Coisas como uso de etc., expressões vagas ou fazer referência a leis que já foram revogadas. Fica de olho. Muito bem, chegamos à nossa revisão de ouro. Agora o ritmo acelera um pouco. Vamos fazer uma bateria de perguntas e respostas diretas, focando exatamente naqueles pontos que são os preferidos da banca FGV. É a hora da verdade. Primeira pergunta-chave, bem direta. Uma única lei pode, por exemplo, criar um novo imposto e no mesmo texto mudar o nome de uma praça? A resposta é um sonoro e definitivo não. O nome técnico disso é princípio da unidade temática. A lei proíbe a inclusão de matéria estranha, o famoso jabuti legislativo. É bem provável que a FGV apresente um cenário com um projeto de lei que mistura alhos com bugalhos só para testar esse conhecimento. Lembre-se, cada lei, um único assunto. Outro ponto crítico que separa quem está preparado de verdade, na prática a gente cansa de ver leis com aquela frase no final: revogam-se as disposições em contrário. Só que para a prova da FGV, isso está errado. O que a Lei Complementar 95 exige e o que deve ser marcado na prova é que a revogação seja sempre expressa, listando exatamente qual lei e qual artigo está indo para o espaço. Para a prova, o que vale é a teoria, não o costume. Mais uma clássica de concurso. Uma lei é publicada, tudo certo, mas o texto dela se esquece de dizer quando ela começa a valer. E aí, ela entra em vigor imediatamente? Negativo. Quando a lei não diz nada, aplica-se a regra geral da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O prazo é de 45 dias após a publicação. Esse tempinho, que serve para a sociedade se adaptar, tem nome: vacatio legis. A FGV pode cobrar tanto o prazo de 45 dias quanto o nome técnico. E para fechar e consolidar todo esse conhecimento, uma reflexão poderosa do professor Lessa. Ele eleva a técnica legislativa de um simples conjunto de regras para sua verdadeira dimensão, a engenharia da democracia. Uma lei bem construída, clara, é uma ferramenta de justiça, é algo muito maior. E com essa reflexão nós encerramos nossa análise. A pergunta que fica não é só sobre passar numa prova, mas sobre a imensa responsabilidade que vem com o cargo. Dominar a técnica legislativa é o primeiro passo para ajudar a construir um conjunto de normas justo e sólido para toda a sociedade. A missão é grande e a preparação começa exatamente agora.